Paz, Shalom. Nós vamos dar continuidade aqui hoje na leitura do Evangelho de João, capítulo 4. E como ele é um capítulo grande, eu vou fazer ele em 3 vezes, porque eu não tenho pressa de ficar fazendo, não. O que é importante é a gente se deliciar com essas maravilhas que aconteceu aqui no Evangelho de João. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Então ali primeiro o Senhor Jesus estava indo para Sicar, uma cidade de Samaria. Samaria, onde morava os samaritanos. Eles eram descendentes daquelas tribos que foram destruídas, mas sempre fica um pouquinho ali, acolá, e ficou e gerou aquele povoado ali. E aí o Senhor Jesus, ele estava indo para lá, porque ele falou que ele veio pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E quem eram as ovelhas perdidas da casa de Israel? Eram os samaritanos, não eram os judeus não, gente. Tudo bem, hoje você pode dizer que é os judeus, porque hoje só fala judeu. Hoje a gente pode dizer que é o judeu, mas quando o Senhor Jesus fala ali, as ovelhas perdidas da casa de Israel, não era com a tribo de Judá que ele estava falando. A tribo de Judá não era considerada perdida. Ele chorou em Jerusalém porque o povo não creu que ele era o Messias. Ok? Mas ali quando ele fala, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, era para os samaritanos. E aí o Senhor Jesus foi lá. Eles andaram bastante, já estava cansado, tinha um poço lá onde tirava água. O Senhor Jesus ficou lá, esperando alguém aparecer ali. Os discípulos foram procurar comida nas vendas das redondezas. E o Senhor Jesus ficou ali e chegou uma mulher. Quem é que veio? Uma mulher. Meio-dia, só apareceu uma mulher lá. O povo disse que era a mulher, que ninguém queria estar perto dela. Então ela tinha que ir na hora que não tinha ninguém no poço. Todo mundo ia cedinho buscar, né? A água. Aí chega essa mulher, começa a conversar com ele. Vocês vão ver aí na primeira live. Começa a conversar, né? Depois, aí ele falou assim. Aí ele falou, chama o teu marido e vem cá. E aí quando ele falou, chama o teu marido e vem cá. A mulher pegou, falou que não tinha marido. Ele falou, ok, tudo bem, eu entendo você falar que não tem marido, porque você já teve 5. Esse que tu tem não é teu. Porque tudo indica que ela estava com um amante, né? E quando o Senhor Jesus falou isso para ela falou, o Senhor Jesus falou para ela, falaste bem, porque já tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido, e isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Aí pronto. Aí quando o Senhor Jesus falou realmente a situação sentimental daquela mulher com os homens, aí que ela caiu a ficha. E aí que ela foi ver que ela estava diante de um profeta de Deus, ok? Disse-lhes a mulher, veja que és profeta. E aí ela já começa, aí ela já lembrou dos pais lá, né? Há muitos anos atrás. Ela já lembrou de tudo. E ela falou, nossos pais adoraram neste monte. Porque todos os filhos de Jacó, que é as 12 tribos, tem Abraão como bisavô, Isaque como avô e Jacó como pai, né? E ali a mulher ficou feliz, falou, nossos pais adoravam neste monte, tipo assim, os nossos pais ali também que ela estava falando, na realidade era os patriarcas das tribos, né, de Israel. E vós dizeis, mas vocês dizem que é em Jerusalém, a gente adora aqui nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém que deve adorar. E aí
ela ainda estava presa nesses negócios, né? Porque para nós é aqui, vocês acham que é isso? Sabe essa discussão que tem de igreja com igreja? Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E por que não ia adorar o Pai em Jerusalém? Porque o Senhor Jesus sabia que depois de 30 anos o templo ia ser, depois de 30, 35, 37 anos o templo ia ser derrubado, ok? Ele falou, vai vir a hora que nem aqui nem em Jerusalém, a adoração não vai ser nem em Jerusalém e nem aqui no monte de vocês. Disse Jesus, mulher, crê-me, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, o Hashem, como eles dizem, ok? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, ok? O Senhor Jesus é a salvação, é Ele a salvação. Quem é a salvação que vem de judeu? É Ele, é Jesus de Nazaré, ok? Não é que os judeus vão salvar as pessoas. Jesus de Nazaré é a salvação que vem dos judeus, ok? Que ali a mulher ainda a mulher não sabia ainda que o Senhor Jesus era o Messias, Salvador, nada disso. Ela só reconheceu que ele era um profeta, ok? Vamos lá. E o Senhor Jesus ia com calma. O Senhor Jesus não se amostrava, não. Ele ia com calma, devagar, não tinha pressa. Aleluia. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos também, e a salvação vem de judeus. E a mulher está diante da salvação, né? Só que ela ainda não sabia. Vamos lá. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Ok? Quem que o Pai procura? Quem que o Pai está procurando? Os que adoram em espírito e em verdade, ok? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, ia chegar uma hora que a adoração não ia ser mais lá no Monte Gerizim, no Monte de Samaria, não ia ser mais em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, onde a pessoa estivesse. Deus seja louvado. Deus é espírito, importa que eu adore em espírito e em verdade. E aqui ele ainda confirmou que Deus não é um lugar físico. Deus não é o Monte de Samaria, Deus não é o Monte de Jerusalém. Deus é espírito. Ele não é o Monte Moriá. Deus não é o Monte Moriá, Deus não é o Monte Sião. Deus não é o Monte Gerizim. Não, Deus é espírito. E nós temos que adorar ele em espírito. Não é para adorar o monte achando que Deus é o monte. Deus não é o monte. Oh, Jesus. E ele falou aqui, ó. Deus é espírito, importa que os que eu adoro em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, olha aí, agora que ela tocou no nome Messias, mas ela nem tinha entendido que Jesus era o Messias, ok? A mulher falou, eu sei que o Messias, que se chama Cristo na nossa língua, ok, gente? Vem quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha lá. Tudo bem, é legal que você falou, você até acertou a minha vida, mas quem vai nos ensinar tudo é o Messias. É o Messias que vai nos ensinar tudo isso aí que você está falando. Olha só, a mulher duvidando de Cristo. Sabe essas mulheres assim que se acham que sabe muito? Qualquer pessoa, não é só mulher não, pode ser homem também. Sabe, a pessoa acha que sabe muito, né? Não, imagina. Não é assim, eu sei. Sabe nada. Quem sabe é Deus. Vamos lá. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Quando ela falou, quando o Messias vier, ele falou,
Mulher, eu sou o Messias, mulher. Eu que estou falando contigo. Ou você acha que eu já falei tudo isso para você? Por quê? Por acaso? Não foi por acaso, não. Jesus disse-lhe, eu sou o que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos. E maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher samaritana. Judeu não podia falar com samaritana. E está lá o Senhor Jesus conversando com a samaritana no poço. E chegam os discípulos e falam, só que, não sei se eles, até que fala só que eles maravilharam, mas tipo assim, olha o mestre conversando com a samaritana, entendeu? Maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? O que perguntas? Ou o que falas com ela? Então eles chegaram, que o Senhor Jesus ali conversando, ficou quieto, ninguém se ousou de dizer por que o senhor está conversando com ela, ok? Mas eles ficaram assustados, porque judeu não falava com mulher na rua, não falava com nenhuma mulher. Da samaritana então, mas nem de longe. Vamos lá. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, o seu balde, e foi à cidade, e disse, foi para a cidade, chegou lá, falou para os homens daquela cidade, só os homens daquela cidade tinham amizade com aquela mulher, e disse àqueles homens, vinde vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito, porventura não é o Messias de Israel? O Cristo na nossa língua, ok? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Os homens foram lá, né? Essa mulher é meio doidinha, mas parece que o que ela está falando é verdade. Vamos lá ver, né? Custa nada. Sabe aquele negócio que as pessoas falam assim? Não custa nada, vamos lá ver. Né? Vamos ver se essa mulher está ficando ruim da cabeça. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhes rogaram, dizendo, Rabi, mestre, come. Eles trouxeram a comida e queria que o Senhor Jesus comesse. Mas o Senhor Jesus estava esperando aquelas pessoas chegar para ser evangelizadas. O Senhor Jesus não estava preocupado com comida. Ele estava preocupado em evangelizar aquelas pessoas que estavam chegando. Ok? Ele, porém, lhe diz, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Ele já achava que o Senhor Jesus estava ali com a marmita escondida. Porque, gente, como ser humano tem uma mente para pensar aquilo que não é o que Jesus fala? Até hoje, gente, as igrejas pregam tantas doutrinas equivocadas, gente, feita com versículo só, não lê o texto bíblico. Como que as pessoas fazem interpretação errada da Bíblia? Vocês não têm ideia. Ali, ó, o Senhor Jesus falando na frente com os discípulos e eles entendendo tudo errado. Jesus disse-lhes, já li isso aqui, aí, não dizeis vós que ainda há 4 meses, ele falou assim, não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa, ok? Devia estar ali acabando o inverno, começando a primavera. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, ou os campos, né? A tradução coloca os campos, que já estão brancos para a ceifa. Já estão brancos. Já estão brancos. Branco, por exemplo, o algodão, por exemplo. Quando o algodão está pronto para ser colhido, ele arrebenta ali todas aquelas conchinhas e abre e fica tudo branquinho. E foi isso que Jesus falou, olha, comparou com o algodão, né, na hora de colher. Olha lá, já está na hora da colheita. Para vocês, ainda falta 4 meses para vocês colher o trigo, a cevada, mas eu estou vendo os campos já tudo pronto para colher, que seria as almas para ganhar para o reino de Deus. Não dizeis vós que ainda há 4 meses,
ante que venho a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijam. Ambos se regozijam. O que semeia, o que ceifa. Assim tem que ser os servos do Senhor que pregam o evangelho. Um prega, o outro faz o apelo e a pessoa se converte, e se cai na terra boa, é só maravilha. Escolhe 30, 60, 100 por um. Vamos lá. Porque nisto é verdadeiro o ditado que um é o que semeia, outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Ok? Então ali eu estava no campo samaritano, aonde estava assim, pronto para colher. Não foi trabalho dos judeus, porque os judeus moravam na Judéia, em Jerusalém. E ali em Samaria tinha um campo pronto para ser colhido. Que quem plantou? O próprio Deus. O próprio Deus plantou. E agora vem o Senhor Jesus para colher. Que ele falou, já está pronto. E aí ele foi lá naquela cidade e converteu quase a cidade inteira. Para a honra e glória do nome de Jesus. Eu vou parar por aqui. Essa aqui vai ser a segunda parte. Depois eu faço a última. Siga lá meus canais. Eclésia Católica de Cristo. Também tem a página no Facebook. Eclésia Católica de Cristo. E eu vos deixo aqui. Até a próxima. Na graça do Senhor. Amém. Pai Shalom. Que o eterno Deus vos abençoe. Amém. Shalom de Jesus.